Fala pessoas, tudo bem com vocês? Professor Mário Rocha, professor de Física e dando sequência ao nosso curso de Física 2, Eletromagnetismo, de nível superior. Hoje vamos estudar o conceito de capacitância, tá? Nossa primeira aula sobre capacitância. Então, para entender o conceito de capacitância, antes a gente precisa definir o que é o capacitor, tá? E o que é um capacitor? Então, um capacitor é um dispositivo que armazena carga elétrica, ou basicamente energia elétrica, tá certo? Ele, se a gente for pensar no análogo mecânico para o capacitor, é como se a gente tivesse uma mola comprimida, e uma mola quando está comprimida, né, ela armazena uma quantidade de energia, né, a energia potencial elástica. E aí quando abandonada, quando solta, ela transfere aquela energia, né, para o sistema em forma de energia cinética, tranquilo? Ou um corpo com uma certa altura no campo gravitacional também armazena energia, né? A chamada energia potencial gravitacional, e quando abandonado ele tem a capacidade de realizar trabalho. Tranquilo? E aí, para entender o que é um capacitor ele é constituído de três coisas. Primeiro, ele tem que ter dois condutores, tá certo? Esses condutores eles precisam ter cargas opostas, tá certo? E de mesmo módulo. E a geometria ela pode ser variável e a gente vai estudar ao longo dessa aula para algumas formas, né? Como placas paralelas, capacitores cilíndricos e esféricos. Tranquilo? Então, vamos considerar uma região em que a gente tenha um capacitor que eu vou chamar de C1 e por conveniência ele está com a carga, vou supor que ele está com a carga Q positiva e ele está com um potencial V1. No condutor 2, né, eu tenho uma carga menos Q, sinal oposto ao do condutor 1, e ele está com um potencial V2. Então, note que V1 é diferente de V2, então você tem aqui uma diferença de potencial, tá? Lembrando que como os condutores em equilíbrio, né, por isso eles estão aqui, importante estar isolado, eles têm o potencial dentro e na superfície constante, tá? Então, os condutores no capacitor, eles são superfícies ou volumes, digamos assim, equipotenciais, tranquilo? Ao longo de todo o condutor, você tem o mesmo potencial. Tranquilo? Tá, você teria campo aqui gerando aqui para fora, tá? Mas eu só estou interessado em estudar o que está entre eles. E uma coisa importante que é observada é que a carga que você vai conseguir armazenar, ela é diretamente proporcional à diferença de potencial desses condutores, tá certo? Para essa proporcionalidade virar uma igualdade, é necessário que eu adicione uma constante proporcionalidade, tá certo? E essa constante proporcionalidade é o que a gente chama de capacitância, tranquilo? E a capacitância é definida como a carga dividido pela diferença de potencial, tranquilo? Beleza? Então, quanto maior é a DDP, maior vai ser a carga armazenada, tranquilo? Lembrando que nessa situação, tá, a unidade de capacitância seria nada mais do que a unidade de carga sobre a unidade de tensão. A unidade de carga é Coulomb, a unidade de tensão é Volt. E Coulomb por Volt a gente define como um F, que é o Faraday. Beleza? Tranquilo? Dito isto, a capacitância, ela, quando a gente for calcular, ela não vai depender da carga, e sim da sua geometria e da sua e do seu meio, tá? Mas como é que se dá esse processo de carregamento? Então, suponha que eu tenho aqui um capacitor de plaquinha A e plaquinha B, tá certo? Deixa eu voltar aqui, tá? E eles estão ligados a uma bateria aqui que gera uma DDP de V, uma diferença potencial de V, tá certo? Inicialmente, o circuito ele está aberto, impedindo a
circulação de corrente, ou seja, a circulação de portadores de carga. E aí, como é que a gente vai proceder? Quando eu fechar essa chave, eu vou ligar, né, digamos assim, o circuito e vou permitir a passagem de portadores de carga. Como na fonte, esse polo maior, esse traço maior é o nosso polo positivo e esse traço menor é o polo negativo, e inicialmente as nossas placas elas estão descarregadas, então nosso potencial nas placas é zero. Quando eu ligar, fechar a chave, né, quando eu ligar a chave, o que é que vai acontecer? Quando eu ligar a chave, eu vou gerar uma diferença de potencial entre o polo positivo e a placa A, e eu vou gerar uma diferença de potencial entre o polo negativo e a placa B. Beleza? E essa diferença de potencial gera um campo elétrico. E se gera um campo elétrico, você vai ter o movimento de portadores de carga. Então, como aqui é o polo positivo, ou seja, ele tem falta de elétrons. Então, ele vai atrair os elétrons da placa A. E num polo negativo, você tem excesso de elétrons. Então, o excesso de elétrons vai se deslocar para a placa B. Tá certo? Tranquilo? E aí, durante esse movimento, né, quando começa a ter esse movimento, você começa na placa A ter ausências, né, de elétrons e, portanto, ela começa a ficar positiva. E na placa B você começa a ter um excesso de elétrons e ela começa a ficar carregada negativamente, ou seja, ela fica carregada a placa de acordo com o polo que ela está se conectando. E à medida que você vai aumentando ou diminuindo, né, o número de elétrons em cada placa, você vai aumentando a DDP, né? E essa DDP vai aumentar até que ela seja igual à DDP fornecida pela bateria, tá certo? E aí por esse motivo que quanto maior for a DDP, né, entre as placas, maior vai ser a quantidade de carga armazenada, porque quanto maior for a DDP, mais elétrons você vai perder, mais elétrons uma placa vai ganhar e você vai ter um acúmulo maior de cargas. E por esse motivo, quanto maior a DDP, maior é a carga armazenada no capacitor. Tranquilo, gente? Então a DDP ela vai aumentar entre as placas até virar o delta V, o V aqui, né? Tranquilo? Vamos seguir aqui para o exemplo para a gente calcular a capacitância entre placas paralelas e capacitância de um cilindro, capacitor cilíndrico e um capacitor esférico, tá certo? Então, para o primeiro cálculo da capacitância, vamos começar com um exemplo mais trivial, que é o exemplo de placas paralelas, tá certo? Então, eu vou considerar aqui que eu tenho uma placa que tem um tamanho L por L, uma carregada positivamente e outra placa aqui embaixo, o condutor 2, carregado com uma carga menos Q, tá? Isso você pode supor. A única coisa que você tem que supor é que eles tenham cargas de sinais opostos, tá? E eles estão separados por uma distância D. Tranquilo? Então vou fazer aqui um corte, né, nessa região aqui e olhar de frente. Então olhando aqui de frente, você tem aqui o condutor de cima, o condutor de baixo. Nessa região você está criando um campo elétrico, né? No caso, um campo elétrico uniforme, onde a placa de cima a gente supõe que tem uma carga positiva de Q e a placa de baixo a gente supõe que tem uma carga negativa de menos Q. Porque a gente vai ver que para capacitância a gente não depende da carga dos capacitores, né, dos condutores. Então, o que é que a gente tem que fazer? Antes de calcular a capacitância, sempre a gente tem que determinar o campo elétrico na região entre os condutores. Nesse caso, a região entre as placas. Tá certo? E a gente sabe que para calcular o campo elétrico, a gente pode usar ou lei de Gauss, que é a maioria dos casos, ou em algumas exceções, calcular lá o elemento de carga que gera um elemento de campo e calcular, tá? Usando a lei de Coulomb. Mas
você pode ficar à vontade. O que tem que acontecer é que você tem que determinar qual é o campo entre os capacitores. Então, nesse caso aqui, a gente já calculou de uma placa, né, usando lei de Gauss lá. Eu só estou arrumando aqui, que seria escrever aqui a superfície gaussiana. Aí na parte lateral ia ser 0, você só ia ter um para cima, na tampa para cima saindo, na tampa para baixo, né? E aí isso só ia ficar, em outras palavras, que a gente já calculou, que o campo de uma placa é o sigma sobre 2 ε0 na direção normal, tá certo? Como eu quero o campo entre as placas, a placa positiva, a condutora positiva, gera um campo para baixo e a placa negativa também gera um campo entrando. Então, entre as placas, o campo seria da placa positiva mais o campo da placa negativa, que seria exatamente sigma sobre ε0, tá? Para baixo nesse caso aqui, né? Tranquilo? E fora seria 0, né? Você ia ter a placa positiva gerando um campo aqui para fora e essa placa negativa ia gerar um campo para dentro de mesmo módulo. Então ia se anular e em cima a mesma coisa. Então fora do condutor o campo é 0. E dentro do condutor o campo, nesse caso aqui, é o sigma sobre ε0. Tá certo? Na direção normal aí da placa positiva para a placa negativa. Então, determinado campo, como a gente viu que a capacitância ela é a carga sobre a diferença de potencial, por que a gente tem que achar o campo? Porque achando o campo entre as placas, eu consigo calcular a diferença de potencial entre as placas, usando tá, isso aqui eu só reescrevi, né? Se você quiser colocar no lugar de sigma, o sigma, se a densidade for uniforme, nesse caso a gente está considerando, o sigma é carga sobre área, né? Então coloquei aqui, tá? Porque eu vou querer escrever a carga sobre DDP e essa carga sobre a DDP vai ser o que vai me dar a capacitância, beleza? Então, para determinar a diferença de potencial, basta a gente calcular aquela integral lá, né? A DDP é menos da positiva para negativa, né? Da inicial para final, né? Não é isso? E o E escalar ds. Nesse caso, o E, né? Como eu estou indo da positiva para negativa, o meu E ele é paralelo ao ds. O ds está ao longo dessa linha aqui também. Então, isso aqui só vai ficar a integral de E ds. Beleza? Então, trocando aqui o sinal, né? Trocando aqui, então, a positiva menos a negativa, a integral da positiva para a negativa, o E ds. Quem é o meu E? Então, o meu E, entre as placas, a gente viu que é carga sobre ε0a, tá certo? Então, coloquei aqui. E quem é o meu ds? O meu ds é esse deslocamento do contor positivo para o contor negativo, que dá justamente a distância que separa as placas, os condutores. Então, em outras palavras, a minha DDP vai ser Q sobre ε0a vezes D. Só que a capacitância é definida como o quê? Carga dividido por DDP. Então, quando eu passar DDP dividindo para cá e o ε0 para o outro lado, a gente vai ficar aqui, a DDP é Q sobre ε0, A vezes D. Então, Q sobre DDP é o ε0a dividido por D, e isso dá a minha capacitância. Note que a capacitância ela não está dependendo da carga nem da DDP. Ela só depende do meio, tá vendo aqui, ó, o ε0, e da geometria do problema, que nesse caso, por ser placas paralelas, depende da distância que separa essas placas, tá certo? Se elas estiverem mais afastadas, né, a capacitância diminui, como esperado, né? E se elas forem maior, né, elas conseguem armazenar, né, mais cargas, então aumenta a capacitância, beleza? Então tá aqui, ó. Então por isso que é proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Tranquilo? Então, reescrevendo aqui,
Note que, como dito, ela só depende da geometria do problema, e aí os fatores geométricos, nesse caso, é a área e a distância, e do meio, que nesse caso aqui é o ε0, e a gente vai ver mais na frente, porque quando a gente colocar, por exemplo, dielétricos, né, meios isolantes entre as placas, a capacitância também vai mudar. Beleza? Tranquilo? E aí, como regrinha geral, para calcular a capacitância, como é que a gente deve proceder? Então, a gente deve proceder sempre assim, ó, são 4 passos, tá certo? Primeiro é supor que você tenha os condutores, um com carga Q e outro com carga menos Q, por exemplo. Então, supor uma carga Q, mesmo que você conheça ou não, tá? Determinar o campo elétrico as, entre os condutores, tá? E aí, isso pode ser mais ou menos difícil, porque você pode usar ou não lei de Gauss, você pode usar ou não lei de Coulomb. Em geral, a gente usa lei de Gauss, tá certo? Mas nada impede de exceções acontecerem e você ter que usar lei de Coulomb. Depois que você determinar o campo entre as placas, você calcula a DDP, tá certo? Da positiva para a negativa. O sinal de menos eu já englobei aqui na DDP, tá bom? E calcula a integral de E escalar ds. Depois que você calcular a integral de E escalar ds, você vai ter aqui uma coisa que depende da carga. Beleza? Porque o campo elétrico ele vai depender da carga envolvida, digamos assim. Então ele vai depender da carga e aí você divide, tenta colocar a carga dividido pela DDP e o que sobrar é o que a gente define como capacitância. Tá claro até aí, gente? Então eu vou parar por aqui para na próxima videoaula a gente calcular tanto a capacitância de um capacitor cilíndrico e tanta capacitância de um capacitor esférico. Beleza? Dúvidas? Deixe no comentário ou me procura lá no Instagram, @Prof. Mário Rocha. Não esquece de curtir se gostou da aula, se ajudou de alguma maneira e compartilhar aí com os amigos. Beleza? Falou, valeu, fui!